Oi, gente, eu sou Fabiane, professora e fundadora do método DNA de Floresta, ensino a fazer consultoria de paisagismo do zero usando a trilha de DNA. E hoje eu trouxe a casa do cliente lá no Maranhão, uma cidade que chama Bom Lugar. E eu quero mostrar algumas soluções que eu trouxe para esse espaço. É o jardim da lateral da casa. Olha só, aqui é o nosso caderno base que nós usamos no método. Ele auxilia no passo a passo para você não perder nenhum momento do processo. Ok? Do lado de cá, eu tenho as figuras botânicas. Eu já escolhi a planta certa para cada efeito que eu quero. Nessa fase, eu já peguei as figuras botânicas que vão representar as plantas e agora eu estou chegando à fase do ensaio. Eu falo que é a fase mais gostosa porque é a fase que a gente trabalha ali essa parte visual de colocar as plantas. Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar a grama para cobrir toda essa terra e eu vou explicar um pouquinho. Aqui vocês estão vendo, eu tenho o quarto dos pais desse meu cliente que me contratou para fazer consultoria. E ali, essa porta de vida, ela é grande, né? Eu achei interessante que na entrevista eu vi que ali era uma vista estratégica. Eu ensino lá no curso essa vista estratégica, aquela vista que você tem de dentro para fora de casa. É um tipo de vista estratégica. Então, ali você tem que trabalhar de forma diferente que o restante do jardim. Depois da entrevista, quando nós fizemos a nossa reunião, né, de alinhamento, antes de começar o estudo, é a etapa anterior, eu perguntei para o cliente, olha, e esse quarto tem uma vista tão aberta para essa área, que tem essa varanda da casa do vizinho, que parece que está ali dentro do terreno deles, não incomoda essa falta de privacidade, porque até então ele não tinha me falado nada, né? E aí ele falou, não, Pablo, não incomoda, tá tudo ok. E, inclusive, esse jardim é um jardim que a gente não ia trabalhar muita coisa, era só algumas plantas assim, bem de forma pontual mesmo, ele não queria fazer nada demais. Só que aí, na nossa reunião de alinhamento, ele falou, Pablo, você sabe que agora eu tô lembrando, esse quarto é dos meus pais. E eles já reclamaram várias vezes para mim, que mesmo a casa do lado sendo de parente, acho que da tia deles, incomoda um pouco, e é verdade, né, gente? Porque mesmo que são pessoas conhecidas, às vezes você tá no momento, tá descansando, né? Até uma distração, né? Às vezes alguém passando por ali. E tira a privacidade de quem está dentro do quarto. Então eu falei, beleza, ponto um, a gente tem que, primeiro, ia precisar de planta para esconder esse murinho que é feio. Segundo, a gente precisa, sim, trazer uma planta que vá desenvolver à medida que o tempo passar, a gente vai fazer um murinho verde ali, beleza. Nós precisamos de um murinho verde aqui também, gente, porque olha só, ele tem esse portão aqui para dentro do lote dele que está pendurado, né? Não é legal. É interessante, quando a gente vê igual um portão pendurado, a gente fica tentando entender, né? O qual que é daquele portão. Então, isso causa um certo conflito. E não é bonito também, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que trazer esse espaço de forma que ele fica com a leitura mais suave, uma leitura mais leve. E no segundo momento, a gente vai trabalhar uma paredinha verde bem na frente aqui desse portão e desse muro também, que não é tão bonito. Então, a gente vai dar um limite para esse jardim. Por quê? Tem esse muro que não é bonito com esse portão pendurado, tem a varanda do vizinho que aparece muito, esse muro embaixo. Então, o que a gente vai fazer é um contorno nesse jardim. Para quem estiver aqui nesse gramado, você sente o quê? Um pouco mais abraçado, com mais privacidade, ok? E não vai existir essa leitura, esse conflito, né, de várias coisas acontecendo ali, esse portão pendurado, o muro. E que a gente, inclusive, tem que tomar o cuidado, isso eu deixei bem claro para o meu cliente, que quando for fazer a paredinha, tem que tomar cuidado para deixar ali um espaço livre para quem precisar de fazer manutenção naquele portão não ter dificuldade, né? Porque a gente não pode complicar a vida das pessoas, a gente tem que facilitar. Eu vou trazer para cá, então, uma paredinha, para cá também uma paredinha, e aqui eu vou trazer o quê? Plantas mais altas e que conversam com a parte de dentro de casa. Inclusive, para dar aquela sensação gostosa de ser um jardim particular. Se no primeiro momento o cliente se sentia invadido, porque podia passar a pessoa ali na varanda a qualquer momento, era chato, agora não. Agora eles têm a sensação que existe no jardim particular, na porta do quarto deles. Então, olha só, em primeiro lugar, eu vou trazer aqui para esse fundo a tumbeja. Eu escolhi a tumbeja porque ela é de fácil manutenção, ela floresce parte do ano e ela fecha bastante, ele vai deixar crescer aí o tanto que ele achar interessante. Eu expliquei para ele que passar um pouquinho desse muro eu acho que seria legal. Depois, o segundo murinho que eu vou trabalhar é esse aqui. Eu pensei na possibilidade de eclúsia, que é uma planta que ele tem bastante na região dele, extremamente resistente, fácil de manter. Pode deixá-la crescer tanto para cima, que ela vai dar aquele efeito que a gente precisa de paredinha verde, quanto para os lados. Porque a cruz, assim, você tem que pensar onde você vai usar, porque ela dá volume, tá, gente? E aí, ela, claro que ela vai precisar da poda, mas mesmo assim, é uma planta que ela pede mais espaço. E aqui o que a gente precisa, na verdade, é preencher. Então, eu coloquei uma cerca viva, uma parede mais robusta. Depois eu vou vir com a planta protagonista. A palmeira carpentária é uma palmeira que ele já tinha me pedido, só que no jardim que ele pediu para colocar, não dava. Então eu trouxe aqui a porta do quarto. Vou diminuir essa aqui um pouquinho, que como ela está mais perto ali da porta do quarto, a gente trabalha uma palmeira um pouco mais baixa. Eu sempre falo, né, para a gente trazer esse ritmo natural, né, trabalhar as camadas. Então aqui eu estou trabalhando as palmeiras de altura diferente. Essa aqui eu não vou precisar, já vou apagar. Depois eu tenho que preencher essa parte de baixo das palmeiras, vocês concordam? Tem o volume concentrado ali na parte superior, então tem todo esse respiro que eu posso trabalhar, ok? Vou trazer mais um guaimbê para a lateral. Aqui eu posso preencher à vontade, tá? Inclusive, o estilo que ele gosta é o estilo floresta, ou seja, camadas de alturas diferentes. E esse jardim depois,
vai ficar super interessante para trazer um banco. Você vê que em um momento o cliente ele estava ali, não tinha o que fazer aqui do lado de fora, se a gente colocar até um jardim bonito, mas sem um banco ele fica só contemplativo, né? Não tem o que fazer aqui fora, mas quando você coloca um banco, já é um convite para sentar, para ver um passarinho, para ver o céu. Tem muita árvore, então eles podem escutar aquele barulho do vento, podem ler o livro, tomar alguma coisa. Então a ideia é exatamente essa, trazer a pessoa para fora de casa, para aproveitar o jardim, a área externa. Então eu vou colocar estrelízia. Olha, tem essa cor que é quente, lá dentro do método a gente usa um patchwork botânico, que são as referências que o cliente gosta. Então a gente faz a leitura de padrão e na leitura dele eu descobri que ele gosta dos tons mais quentes. Então, perfeito, estou trazendo aqui estrelízia e justamente mais voltada para essa vista do quarto. A estrelízia, ela tem essa flor laranja, mas ela tem um detalhe azul que combina muito com a planta aqui atrás, a tom bege. Entende como a gente consegue trazer a mesma cor de forma pontual no jardim? E aqui atrás eu vou colocar o cróton. Estou procurando uma planta que tenha esse efeito, a cor mais quente, que dê volume, mas só que eu não quero trazê-la tão na frente do jardim, porque a cor dela destaca bastante. Então eu prefiro um pouco mais afastada, né, dessa parte da frente aqui do jardim. Eu quero colocá-la junto com os outros tons de verde, exatamente porque aí os outros tons de verde eles vão absorver parte desse tom laranja forte do cróton. Quero que ela apareça, mas nem tanto. Eu quero que o foco principal seja a estrelízia. A camada do guaimbê, com o tempo, ele vai encher, e além da cerca viva que eu tenho ali atrás daquela paredinha, esse guaimbê também vai trazer uma volumetria para esse jardim. E a questão que eu preciso de trazer privacidade para dentro do quarto, eu não preciso de resolver só com uma planta. Eu posso resolver com uma planta que é a parede verde, que vai ficar colada ali no pé da varanda. Eu posso trabalhar com as palmeiras, que ela também ajuda nessa questão da distração, porque ela tem esse volume na parte superior. E tem o guaimbê também, que cria essa camada, ok? Aí mais na parte horizontal. E aqui no canto, gente, é incrível como quando o jardim faz essa quina, né, a gente precisa de trazer volume para ele. Fosse uma planta, a orelha de elefante, é extremamente resistente, folha grande, apareceu muito lá nas referências, no patchwork desse cliente que eu montei. Então eu falei, vou trazer um espaço onde é uma quina e que pode deixar a planta desenvolver à vontade. Bom, gente, então é isso. Eu quis mostrar para vocês um pouquinho de como você pode resolver algumas questões no jardim do seu cliente, que às vezes você fica um pouco perdido, sem saber o que fazer, por onde começar. Então, aqui eu mostrei que, primeiro, a gente tem o passo a passo. Então, você tem primeiro que fazer a entrevista com o cliente, depois você vai fazer a leitura de tudo aquilo que ele te mandar. Você pode marcar uma reunião de alinhamento para alinhar tudo que você imaginou que poderia ser. Você vai montar um patchwork botânico para entender o que o cliente gosta mesmo que ele não saiba falar. Essa é uma das formas que a gente descobre o que a gente precisa trazer ali para o jardim. Porque quando a gente senta para fazer o estudo, a gente não coloca o que a gente gosta. Isso é muito pessoal. A gente traz a nossa experiência, a gente traz a técnica do paisagismo, mas o gosto é do cliente. Entende? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.